Agora vamos voltar no livro de matemática, na página 132, para concluirmos este conteúdo, certo? Multiplicação de frações. Para calcularmos multiplicações de frações, devemos estudar dois casos. Prestem atenção. Primeiro caso, multiplicando um número natural por uma fração. Neste caso, basta multiplicarmos o número natural pelo numerador da fração e conservar o seu denominador. Veja o exemplo. Número natural, 6. 6 é o número natural, que eu vou multiplicar aí a fração. Então, eu vou multiplicar o numerador. Vamos lá. 6 vezes 3 é igual a 18. E conservo o denominador. Então, o denominador permanece, certo? 6 vezes 3, 18. Permanece o denominador, 4. Aí, agora eu vou fazer o quê? Vou simplificar esta fração. 6 vezes 3 é 18, permanece o 4, que é o denominador, dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. 4 dividido por 2, 2. 9 meios. Entenderam? Eu multipliquei e simplifiquei. Segundo caso, multiplicando uma fração por outra fração. Podemos, neste caso, multiplicar o numerador pelo denominador e o denominador pelo denominador. Exemplo, numeradores e denominadores. 2 vezes 6 é igual a 12. 3 vezes 7, 21. Ou 4 sétimos. Por quê? Porque eu vou simplificar também. 12 dividido por 3 é igual a 4 e 21 dividido por 3 é igual a 7. Então, eu multipliquei aqui duas frações, multiplicando uma fração por outra fração. E, ao final, eu simplifiquei. No final da operação, se for necessário, simplifique-a. Foi o que aconteceu aqui nos dois casos, certo? Divisão de frações. Primeiro caso, dividindo um número natural por uma fração. Podemos obter a resposta desta divisão conservando o número natural e multiplicando pela fração invertida. Veja o exemplo. O número natural permanece. O 8. 8 é o número natural, permanece. A fração foi invertida. 8 dividido, aqui, 2 quartos. É igual a 8 vezes 4 meios. Eu inverti a fração. Estão vendo aí que foi invertida? 2 quartos, 4 meios. Então, como foi invertida, agora eu vou fazer o quê? Multiplicar. 8 dividido por 2 é igual a 4. Não é isso? 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, essa fração ficou invertida. O número natural permanece. O mesmo número natural que eu dividi, eu vou multiplicar. 8 vezes 4, 32. O denominador permanece aqui, nesse caso. Depois, vamos simplificar. 32 dividido por 2, 16. 2 dividido por 2, 1. 16. Aí, ficou 16 o quê? 16 inteiros, certo? Segundo caso, dividindo uma fração por um número natural. Para dividirmos, basta observar a fração e multiplicá-la pelo número natural invertido.
Observe o exemplo. 2 quartos dividido por 8 é igual a 2 vezes 2 quartos vezes 1 oitavo. A fração permanece, certo? A fração permanece. O número natural foi invertido. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 8, 32. Houve o que? A simplificação. 2 dividido por 2, 1. 32 dividido por 2, 16. O número natural foi invertido. Tá vendo? O número natural ficou aqui no lugar do denominador. Então, aqui, dividindo uma fração por um número natural. 2 dividido por 8 e 2 vezes 1. É a multiplicação. Eu dividi e depois multipliquei, certo? Terceiro caso, dividindo uma fração por outra fração. Neste caso, conservamos a primeira fração e a multiplicamos pelo inverso da segunda. Veja, a fração foi conservada aqui. Tá vendo? 3 quintos dividido por 9 décimos é igual a 3 quintos vezes 10 nonos. Fração foi invertida. 3 quintos dividido por 9 décimos. 3 dividido por 9, ou 9 dividido por 3, aqui é igual a 3. A fração foi conservada. Aí eu divido, multiplico e no final simplifico. Houve a simplificação. A fração foi invertida aqui, ó, 9 décimos, ficou 10 nonos, certo? A fração foi conservada, a do meio aqui, ó, 3 quintos aqui do início foi conservado, certo? Três quintos dividido por 9 décimos é igual a 3 quintos vezes 10 nonos. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 9, 45. Eu vou dividir. 30 dividido por 15, 2. 45 dividido por 15, 3. Eu simplifiquei ao final, tá? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Calcule, se necessário, simplifique o resultado das multiplicações. Vocês vão calcular aqui, certo? Só calcular. Calcula o numerador e o denominador, certo? Letra B, C e D, vocês vão calcular e no finalzinho vai ter uma simplificação, tá bom? Vou dar um exemplo aqui da letra B. 8 vezes 2 é igual, vocês vão colocar aqui na mesma fração, 8 vezes 2, e abaixo conserva o 3, denominador. Então, 8 vezes 2, aí coloca no final a resposta, tá certo? Questão 2, assinale a alternativa que corresponde ao resultado de cada questão. O resultado de 9 dividido por 1 nono é, vocês vão fazer aqui a multiplicação, certo? No final, a letra A. O resultado de 9 dividido por 1 nono é, vocês vão fazer o quê?
9, eu vou aqui, vai ajudar vocês nessa questão lá, tá certo? Aí vocês vão conseguir responder as outras. 9 vezes 9 vai ficar a fração. 9 vezes 9 inteiros, igual a 9 vezes 9, certo? Que é igual a 81. Vocês vão inverter. Aqui tem 9 dividido por 1 nono. Vai inverter. O 9 vai ficar no lugar do numerador e o 1 no lugar do denominador, certo? Aí vocês vão multiplicar por 9. Essa fração vai mudar. 9 no numerador, 1 no denominador. Aí vocês vão multiplicar. 9 vezes 9 é igual a 81 e permanece no denominador o 1. Aí vocês vão marcar aqui embaixo x. Então, como a resposta foi 81, eu vou marcar aqui no 81. Aí aqui, letra B, o resultado de 5 sextos dividido por 9 é. Aí vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Qualquer dúvida vai nos exemplos e marca a resposta. Letra C também, certo? Questão 3. Complete os espaços com a fração que determina o resultado a seguir. Vocês vão agora completar os espaços com a fração, que já tem o resultado. Vocês vão escrever as frações, tá bom? Questão 4. Distribuíram-se 3 inteiros, 1/2 kg de bombons entre vários meninos. Cada um recebeu 1/2 kg. Eram quantos meninos? Vocês vão fazer o cálculo. 3 inteiros, 1/2 é igual. Aí vai fazer a multiplicação aí. 3 vezes 2 mais 1. E o denominador permanece o mesmo. 3 vezes 2 mais 1 é igual a... E coloca o resultado, tá? Aí depois faz a divisão. 7 dividido por 1. 2 dividido por 2. E depois faz a divisão e a multiplicação. Questão 5. Determine quantos 1/4 de litro cabe em 3 litros. Fazer a mesma coisa aí, a multiplicação, divisão e multiplicação. Questão 6. Calcule o quociente e simplifique o resultado quando necessário. 3 dividido por 1. Aí depois faz a multiplicação. Aqui o 1/3 vai inverter, tá? Na multiplicação eu vou inverter aqui. 3 vai ficar no numerador e o 1 no denominador. Aí eu faço a multiplicação. 3/8, aí vezes 3 inteiros. Igual a, aí coloca o resultado. A mesma coisa, letra B e letra C. Questão 7. Júlia bebeu 3/8 de 1 litro de suco pela manhã e 2/8 do mesmo suco à tarde. Que fração do litro de suco ela bebeu? Eu vou fazer a soma aí, cálculo. 3/8 mais 2/8. Eu vou somar o numerador, o denominador permanece igual, tá certo? Questão 8. Dona Laura irá dividir um sítio da seguinte forma: 4/12 para a plantação e 5/8 para a casa e o restante para a área de lazer. Que fração corresponde à plantação e à casa juntas? 4/12 mais 5/8 é igual a... Aí o resultado eu vou somar
o resultado, certo? 4, vou fazer o MMC aqui, certo? De 12 e de 8, para mim obter o resultado. Ok? Questão 9. Numa prova de história, um aluno acertou 5/8 do número de questões dadas. Letra A. Qual é a fração que representa o número total de questões? Como se lê a fração que representa o número total de questões acertadas? Letra C. Qual é a fração que representa o número de questões erradas? A 10ª questão. Para chegar ao trabalho, Cláudio percorreu de bicicleta 2/6 do percurso. Quanto ele ainda deve percorrer para completar 1/5 do percurso? Aí tem o cálculo. Questão 11ª. Ana e suas 3 amigas repartiram uma barra de chocolate em 18 pedaços. Cada uma comeu 2 pedaços. Que parte da barra elas comeram juntas? Cálculo utilizando uma adição e calcule utilizando uma multiplicação. 12ª. Dona Lúcia tem 2/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Dona Lúcia deseja? Aí tem o cálculo e a resposta. É uma atividade extensa, tá? Até a 12ª questão. Assistam a aula, o vídeo que a tia deixou, tá certo? Desse assunto. E a tia vai fazer o seguinte. Ao final, quando vocês terminarem, eu vou postar a foto da atividade para vocês fazerem a correção. Só assim fica mais fácil, tá certo? Agora tem que, depois que vocês assistirem a aula completa, ok? Então, tá certo? Beijos e até amanhã.